Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laisa, sejam muito bem-vindos ao canal Glória ao Rei. Saiba que não foi em vão que você clicou nessa mensagem, porque Deus quer falar com você. Então abra seu coração e não seja rebelde à voz do Senhor. Antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas como você será. Hoje nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos que para o nosso corpo físico ter energia, para que nós possamos fazer todas as atividades que nós temos que fazer durante o dia, até mesmo para dormir, porque eu não sei se você sabe, mas durante a noite, durante o sono, o período em que o nosso corpo está em repouso, nós gastamos muitas calorias, é verdade, nós emagrecemos durante o sono também. E durante o dia nós temos que fazer as nossas atividades, não é? Trabalhar, fazer os serviços domésticos, cumprir os nossos compromissos. E tudo que o corpo precisa fazer, para tudo, ele precisa de energia. E sim, e nós conseguimos a energia para o nosso corpo através dos alimentos. Por isso que é tão importante nós termos uma boa alimentação. Uma alimentação onde nós conseguimos as vitaminas, os carboidratos que nos dão a energia, as proteínas e tudo mais, não é? Então, o alimento físico, a comida, a bebida que nós tomamos, não é? A água, o suco, não me refiro a bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas elas só fazem mal ao nosso corpo e à nossa mente. Então, bebida alcoólica ao cristão e a pessoa alguma é conveniente. Mas a água, os sucos naturais fazem muito bem ao nosso corpo porque nos hidratam. Então nós precisamos do alimento sólido e do alimento líquido. E o alimento sólido, a comida, ela é o alimento para o nosso corpo. Nós precisamos para continuarmos vivos. Só que nosso corpo, nosso ser, ele também é formado pela nossa alma, pelo nosso espírito, que é a constituição espiritual do nosso ser. Não é? E qual é o alimento para o nosso espírito? Existe um alimento para o nosso espírito, sim. Porque o nosso espírito ele também tem que estar forte. Ele tem que estar firme para as lutas do dia a dia, para as atividades do dia a dia, as atividades espirituais, as lutas espirituais. E qual é o alimento que mantém o nosso espírito firme e forte? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Veja aqui que em Mateus 4, versículo 4, é o próprio Senhor Jesus dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão é o nosso alimento para o corpo físico. E a palavra de Deus é o alimento para o nosso corpo espiritual, para o nosso espírito. Porque o nosso espírito ele tem que estar firme e forte na presença do Senhor, para resistir às tentações, para resistir ao pecado, para ficar firme e forte nos caminhos do Senhor, no caminho da salvação. E praticar a palavra de Deus diariamente é a nossa obrigação. Assim como nós comemos o alimento sólido todos os dias para termos energia, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Nós temos que meditar, que pensar na palavra de Deus todos os dias. Nós temos que ocupar a nossa mente, o nosso coração com a palavra do Senhor. Isso faz com que nós permaneçamos firmes e fortes no caminho do Senhor, resistindo às tentações, discernindo aquela voz de Satanás que insistentemente vem falar conosco, nos incitando ao pecado, nos incitando à preguiça, nos estimulando a não praticar a palavra de Deus, porque o inimigo quer que a gente se perca, que a nossa alma se perca e vá para o inferno, que é para onde ele vai. Então, se o nosso espírito está forte, alimentado com a palavra do Senhor, se nós estamos cheios do Espírito Santo, o inimigo ele não tem terreno na nossa vida.
Ele não vai conseguir nos enganar, porque o diabo, ele tenta. Ele tenta fazer a pessoa cair, ele tenta fazer a pessoa pecar, mas a pessoa só cai, só peca se ela quiser, ele não força. A pessoa, todos nós, todo ser humano tem liberdade. Liberdade que Deus nos deu para fazermos o que nós queremos, com a nossa vida, com o nosso tempo, com o nosso corpo. Então, não adianta jogar a culpa para o diabo do seu pecado, da sua má conduta, do seu desvio dos caminhos do Senhor. Não, você está dessa maneira é porque você quer, é porque você está fraco espiritualmente. Porque se o seu espírito está forte, ele resiste a tudo isso. A sua consciência, que sabe que o pecado é errado, que vai te levar para a morte, talvez para a morte física e com certeza para a morte espiritual, que é a perdição, que é para o inferno, ela vai falar mais alto. Você vai ter força para ouvir essa consciência falando com você, que se você já aceitou Jesus é o Espírito Santo, e você vai resistir. Você não vai cair, você não vai querer pecar, porque aquele prazer ali ele é muito passageiro. Mas ele é passageiro, mas ele pode te trazer uma consequência terrível eterna, que é a perdição. Então fique atento, vigie, alimente o seu espírito diariamente com a palavra de Deus. Leia a Bíblia. O dia tem 24 horas. Então nós não temos desculpas para dizer que nós não temos tempo para ler a Bíblia e para orar. Isso é mentira, isso é desculpa esfarrapada. Tire ali um tempo do seu dia. Fique a sós com Deus, no silêncio. Leia a Bíblia. Peça a Ele para abrir o seu entendimento da palavra, para falar com você. Ore. Nós temos que orar todos os dias. Todos os dias nós temos que falar com Deus. E ouvir a voz dEle, porque Ele nos responde. Deus nos responde, Ele não nos deixa sem resposta. Ele não nos deixa sem entendimento, mas nós temos que estar dispostos a ter esse tempo com o Senhor. Essa intimidade com Deus é muito importante para a vida do cristão. É o alimento para o nosso espírito também. Então não adianta você fazer exercício físico, você ter um corpo bonito, em forma, os seus músculos bem trabalhados. Não adianta ser só isso. É claro que nós temos que cuidar sim do nosso corpo, mas principalmente temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma, da nossa vida espiritual. Porque no fim das contas, tudo isso aqui vai passar, tudo vai ser destruído, inclusive o nosso corpo físico, mas a nossa alma é eterna. E quando chegar a hora do arrebatamento, ou se mesmo antes Jesus nos chamar a nossa alma, estaremos prontos para vivermos a eternidade com o Senhor? Ou se por um deslize de um momento, por uma irresponsabilidade, por uma fraqueza, mesmo que passageira, você perdeu a sua salvação e naquele momento Jesus chamar a sua alma, Deus chamar a sua alma. E aí? Você não será salvo por uma bobeira, por um momento ali de prazer que transitório, sem importância. Porque o prazer verdadeiro, eterno e permanente é vivermos a eternidade com o Senhor, é termos a certeza de que somos salvos. E para segurarmos a salvação, nós temos que andar nos caminhos do Senhor, termos uma vida santa, de comunhão com Deus, termos o nosso espírito alimentado diariamente para resistirmos às tentações e às fraquezas da carne. E depois não vai adiantar você culpar o diabo, culpar o seu amante, culpar o traficante, culpar quem quer que seja, não. Você pecou, você viveu da maneira errada que você quis, porque você quis, ninguém te obrigou. Mas Deus insistentemente te exorta, te repreende, te chama à conversão, te chama ao arrependimento do pecado. Dê ouvidos a Deus, não dê ouvidos àquelas más companhias que querem te levar para o buraco, para o mau caminho, para o inferno. Dê ouvido somente a Deus, alimente o seu espírito com a palavra de Deus, para que você fique forte e resista às tentações, resista ao pecado, resista às quedas, à fraqueza, para que você resista a essas coisas mundanas que só vão te levar para a morte espiritual, para o inferno.
Fique firme. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite-o agora. Diga: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu rejeito tudo que o mundo me oferece. E a partir de agora eu quero viver em novidade de vida na presença do Senhor. Peça perdão aos seus pecados, se converta verdadeiramente e Jesus estará de braços abertos para te receber como filho amado e percorrer com você, de mãos dadas, o caminho nessa jornada rumo à salvação eterna. E se você já é convertido, já aceitou Jesus, mas anda desviado dos caminhos do Senhor, meu irmão, não perca tempo, volte correndo para os caminhos do Senhor. Volte correndo, não deixe para depois, porque depois pode não existir. Jesus está de mãos estendidas para te receber de novo, porque quem largou a mão dele foi você. Ele não largou a sua. Mas Ele está com as mãos estendidas novamente para te receber como filho amado. Ele está com muitas saudades de andar com você juntinho de novo nessa caminhada e quando chegar a hora de receber na eternidade. Fique firme. Tudo nesse mundo aqui vai passar e nada vale a pena. Nada aqui vale a pena. A única coisa que vale a pena aqui nessa terra é viver em santidade de acordo com a palavra de Deus. Se você foi abençoado com essa palavra e acha que outras pessoas também serão, eu tenho certeza que sim, compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, em outros aplicativos, compartilhe com seus conhecidos para que eles também sejam abençoados e salvos em nome de Jesus. Vamos pregar a palavra de Deus a todos para que todos sejam salvos em nome de Jesus, meus irmãos. Eu oro para que todos vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima mensagem em nome de Jesus.